contrição. Contrição. Bem, esse aqui é o Kyria, foi meu segundo livro. E eu vou ter que procurar aqui no índice, porque eu nunca sei onde estão as coisas, né? Contrição? Sim. Contrição. Contrição, página 37. Ok. Se as sementes, incredulamente encovadas ao solo, abstraem-se do germinar, perdoai-as, pois que em ares inférteis já não sabem a que frutificar, a que orvalho chorar. Se os ventos já não fazem mais brisas em sons de violinos a soprar, perdoai-os, pois que já não sabem em tanto dó afinar, a que lábios habitarem. Se os pássaros, ao desalento da sua palavra, insustentáveis, pois, do ar, caem, perdoai-os, pois que sem o ramo das árvores já não têm onde pousar, já não sabem a que cantar. Se os sorrisos, os de pequeninos lábios, a tua face já não mostram, perdoai-os, pois que em desjuízos outros solos se deitaram a brincar e nem souberam chorar. Se a vida, em sinfônicos corais, não te canta por louvor, perdoai-a, pois que sem pautas já nem sabem harmonizar, já não sabem a que gestar. Se contrito ergo-te o lamento mar de abissais habitares, perdoai, nem templos tem mais por tempo a orar, a que altar depositar? Paulo de Carvalho, querido. Um dos meus preferidos. Então, Posso sim. pedir outro? Sim. Ou você escolhe? Não, vai lá. Você é entrevistador, né? Cansada ceia. Cansada ceia. Página 45. 45. 43. Cansada ceia. O branco pano, escondido por mesas, corrigindo, cansada ceia. O branco pano, estendido por mesas em céus, repleto de toda sorte de alimentos, mundos considerados imundos, é bem verdade que a fomes passadas apontavam. Para outras tantas futuras, resgatar intentavam. Jejuam-as. Onde hoje a natureza viva por mesas mortas, fartas ceias fartam sujeitos fartos, fartos de brindes e brilhos, palavras como ônix em brincos, a ornarem orelhas surdas em prazer, de olhos onde tudo o que reluz é tolo, desvanecem-me. Garbosos mordomos de sorrisos clérigos deitam pompas à mesa as fomes esbugalhadas. Véteros chefes em culinárias retóricas servem ortodoxias e dogmas ornadas da palavra em lavrados pratos. Tautofonia. Trigais ceifados eivados pães, levedados. Eufrates bentos de águas frágeis, tangíveis cristais sonoros sinais. Entornam a mesa em torno final. Joios, trigos à mancheia revelam tuas falácias, clãs fugidas cães, cansadas ceias. Uns tropecinhos aqui, porque a letra é pequena, sem óculos. Mas tá aí, eu acho que deu, né? Peguei de surpresa também. Exatamente. Meus problemas eu sempre leio como se fosse de prima, porque eu nunca decoro, né? Sim. Então, vamos. Verdade. Você falou da sua vivência, né? Tem toda uma experiência de vida
E tem também nos seus trabalhos, eles revelam muita leitura também, muito conhecimento, né, de quem se debruça, de quem pesquisa, de quem realmente vai a fundo buscar, digo aqui teoria, mas é mais do que isso, vai buscar fundamento, vai buscar estar sempre realmente se aprofundando em determinados temas. Então, isso é muito também característico seu, né? Como eu falei, do três, né? A mitologia, a filosofia, a teologia. E a filosofia, né? Como é que é a sua relação? Como é que ela entra na sua história? Porque seus livros, os seus poemas, eles têm, né, um cunho muito questionador, por um lado, muito crítico, embora com uma sonoridade, né, com uma leveza que é muito também característica do seu trabalho, mas eles revelam também, né, questionamentos que são muito... eles passam por uma leitura, um conhecimento também amplo, não só de vivências. Eu vou colocar a leitura dentro desse campo de vivências também, né? Porque aí eu vou ter que dizer uma coisa aqui. Eu sou constituído de incômodos de todas as ordens, né? Até pelo fato de ser um virginiano autêntico, né? Que tem essa coisa do eu analiso, né? Essas coisas todas, que é tremendamente chato. Eu já não me aturo já há 63 anos por conta dessa coisa arraigada de virginiano. Mas então a leitura pelo lado não só da leitura não, mas em todas as coisas, desde sempre, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, nos locais que eu trabalhei, eu sempre procuro entender, até nas festas, nos sambas que a gente frequentava muito lá nessa época aí da década de 1980, eu sempre ia para aquelas festas, né, onde o samba rolava direto, ia até de madrugada. A minha grande preocupação era, claro, estar na festa, era participar, brincar, essas coisas todas. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande de entender o porquê da festa. Porque uma festa não é pura e simplesmente um monte de garrafa de cerveja, um monte de cachaça e um monte de oba-oba. Ela tem uma razão de ser. Então aquele grupo de pessoas que se reunia ali, fundamentalmente com samba, né? E nessa época era Lula do Cavaco, Lula do Espírito Santo do Cavaco, Kleber, bandolim, Hilton, pandeiro, já falecido, Carlinho Codó, violão, Paulão percussão, era surdo, se não me engano, era surdo, assim. Bem, enfim, um monte de músicos, né? Alguns egressos do grupo Vissungo, e ali nesse momento não era grupo Vissungo, nem era grupo, né? Eram apenas músicos que tocavam samba, e tive a grata satisfação de meus aniversários ter a presença de Aniceto, do Império Serrano, Carlos Codó, o pai, né, que é a origem da Bossa Nova, até o filho, Carlinhos Codó, que estava lá, ainda veio falar comigo: poxa, Paulo, você deve estar com a moral cheia mesmo, o Ibope deve estar lá em cima. Que fazia meu pai sair de casa para vir numa festa, eu não vejo isso antes, ele veio no seu aniversário. Que ano isso? Isso foi, não me lembro exatamente, mas deve ter sido 82, 80, por aí, foi por aí. 81, 82. Era nessa época que o Lula, né, Lula do Cavaco, ele tinha uma casa aqui em Itaipu, onde rolavam todas as festas eram lá, né? E tinha uma festa ali que dava mais de 120 pessoas. E, bem, então eu sempre tinha sempre essa necessidade de saber o porquê das coisas. Aí eu fui trabalhei no Correios Italianos. Então nesse período eu começava a me dedicar à leitura de leis trabalhistas. Até meu irmão me perguntou por que ele fala isso até hoje, Luiz Carlos. Ele fala até hoje.
que ele me fez essa pergunta, por que eu estava tão interessado em conhecimento de leis. Eu falei, bem, porque aonde eu trabalho é submisso à questão da legislação trabalhista. E eles conhecem as leis, então eu preciso conhecer para saber exatamente onde eu estou e o que eu posso e o que pode me acontecer. Então sempre foi assim. Né? A minha história desde pequeno sempre foi assim. E aí chega a questão da filosofia. Bem, aí eu já falei isso várias vezes, vou aproveitar esse momento para dizer que eu tenho uma dívida muito grande com a poesia, porque eu leio mais filosofia do que poesia. A poesia eu até vivo mais, né? Mas então, quer dizer, eu não sou filósofo, tá? Não tenho formação nenhuma, sou apenas um curioso. E eu gosto de ler os filósofos, eu gosto de ter essa coisa que moveu a eles, que segundo o próprio Julião Amarias, né, naquele livro que nós estávamos lendo junto, a história da filosofia, ele fala do início da filosofia, que nada mais teria sido do que o assombro dos homens diante das coisas e não mais satisfeito com as respostas de cunho religiosos, né, de cunhos teológicos não, porque não era teologia na época, né? Tá, ok, dessas respostas metafísicas, das respostas sobrenaturais, eles começavam a se indagar diante desse espanto deles lá, né, do assombro deles diante das coisas, e eles perguntavam o que é isso? E a resposta vem, filosofia. Então isso aí, claro, nos pré-socráticos, isso aí, segundo Julião Amarias, isso é o início da filosofia. Então, o início da filosofia se dá diante da curiosidade interior do homem, assombrado diante daquelas coisas todas, e a busca de um saber diferenciado e que não se satisfaz mais pura e simplesmente com uma resposta de que isso é assim, porque é assim. Isso é assim porque Deus quis que fosse assim. Isso é assim porque Deus fez para que fosse dessa forma. Embora isso não invalide também essa parte. Mas, se não existe essa pergunta, talvez estivéssemos estacionados até hoje nesses séculos aí, não antes de Cristo, né, porque Cristo viria, mas estaria uma coisa meio século I, II, né, da era cristã, por aí, talvez. Né. Então, o meu interesse é esse com a questão da filosofia, é procurar entender um pouco mais além. Aí vai ter outras questões, né? Além das respostas religiosas, sobrenaturais, metafísicas, alguma coisa que vai também para além da própria questão da física em si. Física eu não entendo nada. Mas são aqueles questionamentos filosóficos, né? E isso me ajuda muito na questão da poesia, eu acho. Me ajuda muito, como me ajuda muito, por exemplo, ter lido Kierkegaard, como ter lido a Bíblia mais de 10 vezes, né, em razão dos estudos, e algumas outras vezes também, pelo prazer da leitura, e faço aqui a ressalva, a necessária ressalva, no meu entendimento, do maravilhoso e belíssimo livro que são as Escrituras Sagradas, né, a partir do momento que a Bíblia é uma biblioteca, com vários livros. Então, a gente pode se relacionar com a leitura das Escrituras Sagradas de várias maneiras. A devocional, pura e simplesmente, onde você vai entender que tudo aquilo que está na Bíblia é aquilo que está na Bíblia porque Deus quis que fosse assim, porque é a verdade absoluta da revelação. E você pode ter essa leitura misturada com uma leitura crítica, e você pode ter uma leitura crítica, analítica, que já não vai se prender a essa obrigatoriedade da aceitação de que tudo que está na Bíblia é exatamente como está e como tem que ser. E a Bíblia é um livro maravilhoso porque traz relatos, traz histórias, é cheio de poesia, é cheio de metáfora, de histórias transcendentes, tem magias, lendas, tem sonoridade, ritmo, cheiro, cor, fome, história de vários e vários e vários povos nas suas caminhadas, cada um atendendo evidentemente às suas crenças, às suas religiões. Então, é um livro que também me auxilia muito, não, mais uma vez, não com religiosidade, mas me auxilia muito na riqueza poética que os livros que compõem a Escritura Sagrada trazem em si. Você estava perguntando da relação da filosofia com acho que eu falei. Né? E a poesia,
Se a poesia pudesse ser algo, né, algo que tivesse definição, né, como você definiria poesia? Qual é o lugar que a poesia ocupa na sua vida? Além, claro, né, de estar presente nos seus escritos, nos seus livros, nos seus trabalhos, mas a poesia mesmo, como você mesmo diz, né, aquela poesia com P maiúsculo. Pois é, aí é o seguinte, né? Bem, a gente já falei isso várias vezes, você sabe, né? Mas aqui a gente está falando não para nós, né? Sim. Mas para esse microfone aqui e aquela objetiva que está lá olhando a gente. Eu sempre coloquei essa questão, né? Bom, primeiro, eu nunca me coloquei como poeta neste sentido. Né? O que eu sempre disse é que eu sempre dizia, né? É que eu era militante da palavra. Hoje eu diria que eu sou ativista da palavra, não mais militante da palavra. Mas na época eu dizia militante porque eu ainda estava muito impregnado da minha participação na política institucional partidária, né? Como membro filiado ao Partido Socialista Brasileiro, e por outro lado da própria questão da igreja. Né? Mas, então eu não me dizia poeta neste sentido. Né? Eu sempre dizia que a minha relação, aí a sua pergunta, a minha relação com a poesia, não com a poesia, mas com a poiesis, que significa criação. Então, eu, no meu entendimento, e isso eu continuo entendendo dessa mesma forma até hoje, eu não escrevo poesia. Meu livro não é um livro meus livros, né? Não são livros de poesias, são livros de poemas. Eu sou um compositor de poemas, regido pela poiesis, criação. Então, a poesia, ela é o que me inspira, e aí sim, aí, agora voltando para a sua pergunta, o meu viver nessa relação com a poesia, e veja bem, aqui outro parênteses, eu não defendo tese alguma, isso é apenas o que eu sinto, o que eu entendo e como eu me relaciono com essas coisas. Então, pelo prisma da poesia, poiesis, criação, eu entendo que todos são poetas, compondo ou não poemas. Contanto que a pessoa exerça a sua profissão, o seu ofício, a sua arte, muito mais preocupada com aquilo que acredita do que com o retorno venal. Então aí vai marcar uma diferença. Você pode pegar um cientista e um cientista ele pode criar uma bomba, como pode criar instrumentos que vai trazer qualidade de vida, fundamentalmente, para ficar mais fácil de entender, para pessoas com deficiência. Então, o cientista que cria uma prótese para uma pessoa com deficiência, para mim, esse cara é um poeta. E ele não escreveu poesia nenhuma, ele não compôs nenhum poema. Mas ele deu essa ferramenta, né? Ele colocou uma palavra no local da falha da pessoa que tem uma determinada deficiência para que ela possa se constituir, sujeito, ela possa se constituir como um verso e caminhar, e na sua caminhada, essa pessoa com aquela palavra que foi colocada ali por um cientista para tentar equilibrar a deficiência, né, para tentar minimizar aquela falha que o deficiente tem, ele possa, na sua caminhada, ser o verso e ser a linha de baixo do verso, e assim compor estrofes e compor poemas, que vai ser a existência dessa pessoa com uma qualidade de vida bem melhor que ele teria se não tivesse esse poeta da ciência que se preocupou, depende se ele vai ficar milionário ou não, desenvolvendo esse tipo de prótese, né? Se dedicando a essa área. Mas o fato é que ele não parte do princípio de ganhar dinheiro mas de trabalhar para o bem comum. É uma visão de mundo. E essa visão de mundo, eu poderia dizer que é também um diferencial no Armazém de Quinquilharias e Utopias.
Sim, sim, claro, porque aí tem a ver com toda a minha história desde sempre, né? Que é outra coisa que eu digo, né? Eu não pedi para ser assim. Eu nunca pedi para ser esse Paulo de Carvalho que sou. Então, o diferencial do armazém de quinquilharias, quando a gente vai falar do armazém de quinquilharias, editando o livro, publicando o livro, né? Do início, meio e fim. Pegar a obra de alguém, fazer a formatação dessa obra, a diagramação dessa obra, dependendo do autor, né? Fazendo a criação da capa, sempre de acordo com o autor, debatendo com o autor todas as fases, todos os momentos, sem interferir, evidentemente, na obra. O exemplo bem claro disso é o João Aires, que a gente discute, você mesmo já viu que o João vem aqui em casa, e a gente lê o poema dele, a gente leu o poema dele, Poemas Escuros, e depois o romance, a Gramática do Crucial Desespero. Lemos várias vezes aquilo e tive vários debates com o João, pura e simplesmente para saber, e veja bem, é uma coisa que não me diz respeito no sentido da criação da coisa, mas me diz respeito no sentido de que eu estou trabalhando aquilo e eu tenho essa curiosidade de saber se aquilo que está ali é exatamente aquilo que o autor está querendo dizer. Então você lembra de quantos debates eu tive com o João em razão disso. E isso aí só trouxe enriquecimento, tanto para ele, quanto para mim, quanto para quem vai ler a obra, porque a obra sai mais enriquecida, sai melhorada. Né? Então, aí você estava perguntando... sim, o diferencial do armazém de quinquilharias e utopias. Então tem toda essa parte, né? Eu faço vários estudos de capa, mando até que ele decida por uma determinada capa, e aí eu vou usar o meu CNPJ de editor para mandar para a gráfica. Bem, essa parte aí da gráfica já não é uma parte, eu faço apenas a ponte, porque eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma gráfica. A gráfica é terceirizada. A gráfica é terceirizada. E eu não tenho vínculo nenhum, de espécie alguma, com essa gráfica. E a outra questão é que, então, qual é o meu trabalho? Meu trabalho é prestador de serviço. Que serviço eu presto? Eu presto o serviço de diagramação, só. Aí, no caso da pessoa querer a capa, eu faço a criação da capa, se o autor concordar, vai ser essa minha proposta, né, esse meu estudo vai ser a capa do livro. Bom, com isso aqui encerraria meu trabalho. Ele teria que buscar uma editora para editar o livro dele. Mas acontece que eu posso também ter essa função através do CNPJ, né? E aí ter o ISBN e faço o encaminhamento para a gráfica como uma cortesia, uma mera cortesia. Então o que acontece com isso? Os preços, os valores, né, da obra no todo, são valores também diferenciados, porque eu não cobro como editora. O autor vem publicar o livro comigo, o livro é completamente independente, o livro é 100% do autor, 100%. A ponto, inclusive, de João Aires, ele publicou esses 2 livros comigo, Poemas Escuros e Gramática do Crucial Desespero, eles estão prontos. Ele pagou a minha prestação de serviço. Se ele quiser amanhã pegar esse livro com a mesma capa, com a diagramação que eu fiz, exatamente como está, ele pode pegar e levar para uma outra editora, para um outro local, e publicar, que ele não me deve absolutamente nada, estamos quites. Ele não me deve absolutamente nada. A única coisa que ele vai precisar fazer, que não é uma exigência minha, né, é tirar o nome da minha editora e usar o nome da outra, e o ISBN, que ele vai ter que trocar, porque é uma exigência do ISBN. Se você troca de editora, você tem que ter um ISBN novo. Você pode trocar de gráfica, sem necessidade de ISBN, mas de editora não. Então, se ele pegar o livro que foi feito comigo, que já foi publicado, já foi lançado, já vendeu todos, inclusive, né, esgotou todas as edições dos 2 livros. Se ele pegar esse livro do jeito que está e procurar uma gráfica, ele não vai precisar mudar nada. Não precisa tirar nada. Só menos que ele mexa em algum detalhe. Ele vai ter que tirar o armazém de quinquilharias e utopias, porque ele alterou o produto da coisa. Mas senão ele não muda nem ISBN. E o livro é 100% dele, ele não me paga nada. Ele está totalmente livre, o livro é 100% dele. A outra coisa é que
eu sempre aconselho a pessoa que me procura a publicar o livro naquele esquema do sob demanda. Porque aí você faz 50 livros e faz o teste. Vendeu, faz mais 50. Vendeu, faz mais 50. O outro processo, né, seria aquele processo do... Esqueci o nome agora que você é obrigado a fazer não menos que 500 cópias, normalmente de 1.000 para cima. Offset. A impressão offset, você é obrigado a fazer uma tiragem grande, porque não compensa fazer 100 livros, 50 livros, sai absurdamente caro. Então, o que acontece? Eu mesmo tive essa experiência com o segundo livro, esse aqui, o Cantabile, onde eu fiz... Cantabile foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu falei segundo? Não, primeiro, corrigindo. Então, no Cantabile eu fiz 500. E vendi muito bem, mas ainda tem 130 livros aqui comigo, né? Então, se eu tivesse feito no sob demanda, eu teria vendido os 50, faria mais 50 sim ou não. Porque eu acho, sinceramente, eu acho um grande desperdício de papel e de tudo, né, que entra na composição de um livro, você fazer para ficar com o livro dentro da prateleira. A função do livro é ser lido. Então, 500 livros para eu vender 200 e tantos livros, não compensa. Além de que vai inviabilizar para os autores a sua publicação, porque mandar para uma gráfica nessa coisa vai sair para 5, 6 mil reais, por aí, né? Não sei quanto é que eles cobram. Então, se vai fazer sob demanda, dependendo da quantidade de página do livro, se vai ter coisa colorida no miolo ou não, você vai ficar aí numa média de, sei lá, 500 reais para 50 livros, dependendo do número de páginas, um pouco mais, um pouco menos. Aí você faz, vendeu, opa, vou fazer a segunda edição, mais 50 livros. E a outra grande vantagem é que para cada edição você pode mexer no livro todo. Se você faz 500, os 500 estão lá. Você só vai mexer na segunda edição depois que vendeu os 500. Nesse caso, não. E a outra é o sistema da editora. A editora, ela retém o direito autoral. A propriedade intelectual é do autor, mas o direito autoral fica sendo cedido para a editora. Então, o autor, ele não tem liberdade, isso aí já foi no Curie. O Curie entra nesse processo. O segundo livro. O segundo livro. Então tem essa diferença também, porque o Curie, eu não sou dono dele, não. Eu sou dono de direito autoral da obra. Mas eu não tenho direito algum, eu não posso. O contrato com ele lá não me permite publicar mais do que o número X de poemas, sob risco de levar um processo. Então eu não tenho os livros, até porque ela também é sob demanda, e toda vez que eu precisar do livro eu tenho que recorrer a eles e comprar o meu livro. Então tem esses diferenciais no armazém de quinquilharias.